É isso aí, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paulão Funileiro, diretamente de Franca, interior do estado de São Paulo. Pessoal, chegou a hora da pintura. E, pessoal, na pintura a gente vai fazer um vídeo aí. Vai fazer um vídeo só, Márcia? Grande? Tá. Pessoal, vai ficar um vídeo comprido, tá? Mas a gente vai colocar num vídeo só, porque é pintura, né, Aline? Que é aquela mesma coisa, é maçante, é massa. Processo. Então não dá muito, não dá para fazer muitos vídeos, então a gente consegue colocar num vídeo só praticamente toda a etapa ali, tá? Mas vai ficar um vídeo um pouquinho mais longo, mas com toda a etapa. Tá aqui o Lineker, tá? O pintor, eu não apresentei, não tinha apresentado o Lineker ainda para vocês. Lineker, quantos anos você já trabalha em pintura, Lineker? Desde os 10 anos, cara. Quantos anos você tem? 28. 18 anos, pessoal, já tem profissão aqui. Não, eu tenho 28. 18 anos de carreira. Não, 28. Eu tenho 28 e tenho 18 anos de profissão. Tá vendo? O moleque já tá rodado já. E aí, o Zé do Caixão, foi fácil pintar? Foi difícil pintar, Lineker? Ah, teve um trabalho assim, milicioso, né? Do lado do Paulo ainda. Pessoal, eu fiquei em cima, tá? Porque ele trabalhava com carro normal, né? moderno. Agora que você começou a mexer com restauração. Então, pessoal, eu fiquei muito em cima dele ali para falar, ó, eu quero isso, isso e isso, tá, pessoal? Mas logo, na hora que ele pegar a manha da restauração, que é complicado. Você já tinha feito algum serviço nesse nível? Já tinha feito, mas nada se compara ao o processo que foi feito aqui. O processo É totalmente diferente. São ferramentas diferentes, processos diferentes, né, Paulo? Então, tipo assim, tem ferramentas que até eu tinha te falado, que eu nunca nem tinha visto. Então, facilita muito o trabalho do profissional voltado nessa área, entendeu? Então, teve um resultado excelente na pintura, usou material só de primeira linha, vamos dizer assim, só material top. Então, facilitou muito o processo da pintura. Foi onde que a gente teve um resultado excepcional no final. Pessoal, foram centenas de horas, tá? Um vídeo só não mostra o trabalho que o Lineker teve nesse carro, tá? Foram centenas de horas. Ali não dá para a gente mostrar centenas de horas para vocês fazendo. A gente faz um apanhado aqui e coloca o que é mais interessante aí para vocês verem, tá certo? Espero que vocês curtam esse vídeo. Se curtiu o vídeo, o que tem que fazer, Lineker? Meu Deus! Tem que vir Tem aqui que vir embaixo. aqui embaixo, deixar o joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e não esquece de compartilhar esse vídeo no Instagram, no Facebook, pros amigos, para todo mundo aí, galera. Dá uma força para nós aí na divulgação. E não esquece, hein, galera? Mão na lata. Mão no Honda. Ele é mão na massa, tá, pessoal?
É isso. Aí. Agora você vem aqui, ó. Dá pra frente, Marcos, sai da frente. Pronto. Pode jogar. Agora esse copinho vai de cabeça pra baixo. Aí aqui você pra regula lá. o leque aqui, ó. Aí você já manda. Pressão, quantidade de tinta. É isso aí. Agora.
Lineker, qual que é o procedimento aí da aplicação da massa? Aqui, ó, o primeiro passo, você misturar ela bem para poder aplicar lá na chapa, né? Sim. Igual a peça tinha algumas imperfeições, foi feito melhorias ali, ó. E a gente aplicou o wash prime, então esse wash prime tem que ser todo removido para poder aplicar a massa poliéster, senão ela rejeita o material. Então aquelas correções ali é pouquíssima massa para poder acertar a peça, não é massa para encher, é só para acertar algumas irregularidades que tem na lata, entendeu? Nada com excesso, só uma camadinha, só uma rapadinha, assim, entendeu? E ali, deixa eu te perguntar, você fez algum procedimento na lata ali, na peça, para aplicar a massa? Ali foi o seguinte, é igual eu tinha falado, a peça tinha sido mexida nesses detalhes aqui, ó. Certo? Então ali foi aplicado o wash primer na hora que acabou de mexer. Então ali eu agredi o wash primer e depois desengraxei a peça para poder aplicar, para não correr o risco de desplacar, você entendeu? E como aqui foi aplicado o primer epox, tem que dar uma desbastada nele, senão desplaca também. Não pode deixar ele brilhante, porque Não, tem que desbastar como se você fosse desbastar na repintura, senão não gruda. Aí aplica a massa agora, só uma rapadinha, só pra, tipo assim, só nivelar, o mínimo possível. Aí você passa ela um pouco sobrando. E depois vem tirando o excesso, ó. Porque aqui não pode encher, é igual eu falo. É só pra corrigir, é só uma rapada. Eu temperei aquele pouquinho, ó, se fosse só pra aqui tinha sobrado. Como tem outras partes pra aplicar, eu já vou aproveitar e aplicar. Nada com excesso. Só pra corrigir mesmo. O que é isso aí que você tacou, Rosa? Isso aqui é o catalisador. Se não pôr isso aqui na massa, não seca. Entendeu? Sempre antes de usar a massa poliéster, você tem que bater ela. Bater ela bem. E antes de você pegar ela aqui e pôr na espátula para pôr o catalisador. Aí sempre misturar bem. Porque senão, se você não misturar bem, aí não mistura o catalisador, aí corre o risco de sangrar a massa. Aí se sangrar a massa é material perdido. É um material que você vai perder ele. Aí tem todo um processo, você vai ter que tirar a massa tudo do carro que você aplicou, senão você vai perder futuramente, vai correr risco de dar bolha, desplacar. É um pouco complicado. Ó, aqui eu passei essa fita aqui em cima da quina, para na hora que eu passar a massa aqui, não cair excesso de massa em cima da quina. Porque a quina aqui não vai ser feita na massa, a quina já foi feita na funelaria. Entendeu? Então aqui eu pus só para evitar de cair excesso de material em cima da quina. Entendeu? Porque senão aí depois você tem que lixar tudo. Tudo de novo, aí aqui não tem necessidade de cair a matéria-prima, tem que aplicar onde tem a necessidade. Lembrando muito bem que quanto mais apertadinha ela ficar, menos massa vai.
menos massa vai. Aqui não é rapidez, aqui é qualidade. Porque qualquer erro que tiver aqui, na hora que tacar o primer, Vai encarretar no futuro. qualquer erro aqui é fatal. A parte da preparação é fatal. Qualquer erro que tiver em cima da preparação aqui da lata para fora, já na modo é perca de tempo. Entendeu? Então aqui você tem que fazer assim nos mínimos detalhes mesmo, corrigir tudo certinho para não ter problema futuro. E nem perder material. Entendeu? Mas é isso aí, galera. Não precisa encher o trem de massa, não. É só rapadinha mesmo. Se ficar algum detalhezinho, dá só aquela corrigidinha só no lugarzinho e taqueia mais longo, né? Não taqueia só no lugar, igual eu fiz aqui. Taqueia e estica mais o braço para poder acertar a peça certinho. Depois é só primer, porque na hora que taca o primer, você fala assim, o primer é de enchimento, certo? Mas ele com excesso corre risco de ferver, de sangrar, e futuramente muitos pintores conhecem como pé de galinha, né? Que trinca tudo. E isso Igual na questão do corcel ali que tava no capô. Tudo excesso de material, aquilo lá. Não tem necessidade, entendeu? É mais ou menos isso aí.
Pessoal, é o seguinte, como a gente vai usar uma matéria-prima da PPG, a tinta da PPG, quando você compra esse material, ele já vem com a tabela, certo? Aqui eu preciso de 650 ml de tinta catalisada e diluída, já pronto, correto? Então aqui tem as pesagens, ó, 400 gramas, ponto, vírgula 4 de tinta. Catalisador, eu preciso de 186,1 e diluente eu preciso de 81,8. Então essa pesagem aqui no final vai dar 650 gramas, correto? Então vamos lá para a pesagem. Então, galera, é o seguinte, aí você vem, zera a balança, certo? Zerou. Aí você vem aqui na catálise. Eu preciso de 186,1 de catalisador, correto? Então, vamos lá. 186,1. R$186 redondo. Então aqui de diluente eu preciso de 81,8. Zera a balança e vem com o diluente. Correto? Agora zera tudo. Eu desligo, ó. Tiro ela, zero e peso. 709. Para 650 tem um desconto de 31 do potinho, 32 do potinho, mais 9 gramas do saquinho que tá cobrindo para não sujar a balança. Beleza? É isso aí. Vamos misturar e tacar a tinta no carro.
Aqui é o seguinte, eu apliquei uma base aqui no carro todo, capô traseiro, capô dianteiro, enfim, no carro inteiro. A base é da mesma cor do carro, eu taquei ela, eu apliquei ela aqui para poder achar algumas imperfeições que fica, que não dá para ver quando o carro tá opaco, certo? Então o que acontece? A partir do momento que brilha, dá para ver algumas imperfeições. Mostra aqui, Matheus. Bem pouquinho, ó. Um moinho aqui, ó. Olhando não dá para ver. Agora eu vou marcar ele, ó. Ó. Aqui, ó. Ele, ó. Tá vendo? Isso é uma imperfeição. Na restauração, isso aqui não passa. Na repintura, várias repinturas que a gente vê, tem isso aqui. O profissional deixa passar às vezes, mas na restauração não pode passar. Então por isso que eu fiz esse processo para poder achar as imperfeições que aparecem depois que tem o brilho da base. Então é isso que eu tenho para falar sobre a restauração, é que isso daqui não passa. Então por isso que eu estou fazendo esse processo de taquear aonde ficou as imperfeições, igual aqui é uma, né? Aqui é outra, então são coisinhas mínimas que não passa.
Então é isso, galera. Tá aí o primeiro carro que sai daqui da oficina pintadinho, tá? Não vai sair montado, funcionando. Quem sabe mais pra frente a gente já pega o carro para chegar o carro aí funcionando e voltar funcionando, pessoal. Mas por enquanto é dessa forma, o carro vem desmontado, a gente monta, depois ele leva embora, tá? Monta o que a gente fez, as chapas, as latas, portas, capô, tudo alinhado e ele vai embora, tá certo? E aí tá aqui o dono, feliz proprietário do Zé do Caixão, flamenguista lá do Rio de Janeiro. Né? Flamenguista é meu filho. Olha lá, ó, vermelho e preto aqui, tá? Vai pôr aquela coisinha branca assim na roda, não? Vou. Tá vendo, pessoal flamenguista? Tudo que puder botar de friso, eu vou botar de friso nele. Tá aí satisfeito, Nestor? Muito, Paulo. Só tenho Tá que aí? agradecer, cara. Ó. Tudo. Foi feito com carinho, tá? Eu sei. Agora, na hora que você chegar lá no Rio, fala assim, ó, o Paulão que fez. Foi o Paulão claro, que fez. Claro. Pessoal, é um tempo grande, tá? Vai um dinheirinho ali, né, Nestor? Vai um dinheiro Eu acho investido. que a gente tem uma ideia do que quer fazer, mas eu acho que no fundo não tem uma noção boa do quanto que isso daí envolve. De quanto de mão de obra, de peça. de tempo, de peça. E não é só funilaria. Aí quando você vai para acabamento, você vai para motor, isso que é um derivado de um Fusca, que ainda é fácil, né? Fácil entre aspas, né? Porque é um Sim. carrinho mais complicado para a gente montar, muita peça solta, muito parafusinho. Aí vem os frisinhos ali depois. Pessoal, é uma caminhadinha boa aí ainda. Sim, Essa daqui é a primeira fase de um carro. E aí depois vem a parte do acabamento. Que essa é o que você vai te dar uma dorzinha de cabeça. Entra agora chicote elétrico, para depois começar a fazer acabamento, forração, botar motor para funcionar, e aí rezar para ele andar. Mas motor de Fusca é fácil de fazer andar, rodar. Tá aí, galera, um carrinho que foi gostoso, muito bom de fazer, viu? Muito bom de fazer. Eu fiquei feliz aqui, tá? Que bom. Eu sou muito exigente, pessoal. Eu sou exigente demais. A gente fica caçando pelo em ovo, tá? Mas tá para mim agora, depois dele prontinho aqui, eu estou satisfeito, tá certo, pessoal? E aí, mais importante é o cliente satisfeito, tá ok? Então, galera, dá uma olhadinha aí, um 360, como é que ficou esse carro, tá certo? E bora pro vídeo aí, finalzinho do vídeo, para vocês verem o 360. E não esquece, hein, galera? Mão na Mão na lata.